Olá, turma! Estou animado com a oportunidade de interagir com vocês mais uma vez. Como informei no vídeo de apresentação, meu nome é Hernani e sou professor encarregado da disciplina. Nessa aula, vamos explorar alguns conceitos e noções fundamentais que antecedem um conteúdo específico do curso. Reconheço que muitos de vocês podem não ter uma formação específica em gestão e isso pode dificultar a assimilação de alguns dos temas da nossa discussão. Portanto, dedicaremos 2 videoaulas ao esclarecimento dos conceitos de gestão, administração e política, especialmente no contexto do setor cultural. O primeiro desses vídeos inclui os seguintes pontos: conceitos básicos para a disciplina, o campo da gestão, natureza e dilemas, as diferenças entre gestão pública e privada, a natureza da gestão social. Ao final da aula, teremos construído as bases conceituais que nos auxiliarão a compreender a relação entre a cultura, o patrimônio cultural e as práticas de gestão no Brasil. No título da nossa disciplina, as palavras gestão e política se destacam. Durante esse mês, tentaremos compreender como a cultura e o patrimônio cultural são gerenciados. Para isso, precisamos definir com clareza o que estamos querendo dizer ao usar esses conceitos. A gestão como tarefa está presente em diversos campos da organização social, desde as empresas, governos e entidades sem fins lucrativos. Suas técnicas e processos estão diluídas nas muitas dimensões da vida humana, assumindo características específicas de acordo com o contexto em que são aplicadas. Profissionais com formações e experiências diversas costumam exercer papéis gerenciais. Há também diferenças nas responsabilidades dos gestores, dependendo do conteúdo com o qual estão trabalhando. Mesmo diante de tamanha diversidade, quando falamos em gestão, nos referimos a um fenômeno específico, algo identificável em qualquer situação em que alguém ocupe o papel de gestor. Se a gestão é algo identificável e distinto das outras atividades humanas, deve ter características presentes em todo o contexto de trabalho do gestor. Mas, afinal, em que circunstâncias as atividades de gestão são necessárias? Por que precisamos de gestores? O mundo seria diferente sem a gestão? A gestão é necessária quando temos muitas pessoas reunidas para realizar tarefas coletivas que não podem ser resolvidas apenas no plano individual. Um exemplo no setor cultural é o Carnaval de Salvador, que exige ação coordenada de muitas pessoas diferentes. Sem uma forma de gestão, a experiência do Carnaval seria caótica, como uma orquestra sem maestro. O gestor atua como um construtor, criando estruturas para organizar e influenciar a ação das pessoas. Entre os elementos dessas estruturas podemos destacar: 1. Objetivos. O trabalho coletivo precisa de sentido e orientação. Caso contrário, os esforços individuais não produzirão os efeitos desejados. Por isso, os gestores costumam se empenhar para definir e compartilhar objetivos claros para os grupos e coletivos que gerenciam. 2. Divisão do trabalho. O trabalho coletivo não pode ser executado por indivíduos isolados. Assim, gestores procuram estabelecer formas mais adequadas de distribuir tarefas que precisam ser realizadas entre os participantes do coletivo. A depender dos objetivos estabelecidos, arranjos de divisão do trabalho específicos podem ser mais indicados. 3. Processos e rotinas. Uma vez definido o regime de divisão de trabalho, é importante estabelecer formas para que as tarefas sejam realizadas dentro de parâmetros selecionados pelo coletivo. Por essa razão, gestores procuram organizar a forma de se realizar o trabalho através do estabelecimento de processos e rotinas formais. 4. Sistema de consequências. Os gestores precisam criar instrumentos para influenciar o comportamento dos membros do coletivo. Uma tarefa da gestão é aumentar a ocorrência de comportamentos que favoreçam o objetivo selecionado. Assim, é comum encontrar em grupos e coletivos regras que premiam ou desencorajam determinadas condutas. 5. Regras e normas. A ação dos indivíduos dentro de uma coletividade precisa ser regulada para que os conflitos e disputas que naturalmente surgirão possam ser tratados e resolvidos. Por esse motivo, gestores se esforçam para estabelecer marcos de conduta, publicizar expectativas de comportamento e encorajar padrões de convivência para os participantes do coletivo. 6. Hierarquia. Quando estamos no coletivo, as responsabilidades de cada indivíduo não são as mesmas. Ainda que se pratique um estilo de gestão democrático,
algumas pessoas terão tarefa de supervisionar o trabalho e promover ajustes quando se fizer necessário. Isso implica a necessidade de estabelecer papéis e prerrogativas diferentes para aqueles com esse encargo. 7. Recursos. A busca de objetivos através da ação coletiva demanda a mobilização de diferentes tipos de recursos, financeiros, operacionais, técnicos, etc. Os gestores costumam planejar com cuidado e se certificar se contarão com tudo que é preciso para o coletivo alcançar os objetivos estabelecidos. 8. Valores e princípios. Podemos esperar que, ante um problema ou uma necessidade de tomar uma decisão, os gestores procurem respeitar certos parâmetros para selecionar a solução mais adequada. Esses parâmetros não são iguais para todas as pessoas ou coletivos. Eles dependem de uma escolha daquilo que parece mais importante para os envolvidos. Por exemplo, uma atividade cultural realizada com fins lucrativos deve funcionar com valores e princípios diferentes de uma manifestação de natureza comunitária e sem conotação comercial. Vamos parar um pouco e organizar as ideias. Agora, você deve estar percebendo que os gestores do campo da cultura, ou de qualquer outra área, quer trabalhem com coletivos, empresas, ONGs, governos ou projetos, mesmo que não percebam, mesmo que nada esteja formalizado em documentos, operam apoiados em estruturas com todos esses elementos se influenciando mutuamente. Bem, com tudo que foi apresentado até aqui, acredito que podemos colocar na mesa um conceito de gestão que sirva para as discussões que faremos posteriormente. Aqui nessa disciplina, entendemos a gestão como um conjunto de conhecimentos, técnicas, metodologias, doutrinas e ideologias que servem para organizar e influenciar o comportamento individual dentro de um contexto coletivo de realização do trabalho humano na busca de objetivos selecionados. Esses conhecimentos, técnicas e metodologias podem ser agrupados em algumas atividades básicas, que em linhas gerais correspondem às tarefas dos gestores e que são conhecidas como ciclo administrativo. São interrelacionadas e executadas de forma coordenada. O ciclo administrativo envolve as seguintes atividades: planejamento, é a função de definir objetivos, metas e de desenvolver planos para alcançá-los. O planejamento envolve a análise do ambiente interno e externo, a definição de estratégias e políticas e a elaboração de planos de ação. Organização é a função de estruturar a gestão, definindo as tarefas, os cargos e as responsabilidades. A organização envolve a definição da estrutura organizacional, a atribuição dos recursos e a coordenação das atividades. Direção é a função de liderar e motivar as pessoas para que atinjam os objetivos selecionados pelo coletivo. A direção envolve a comunicação, a motivação, a liderança, o desenvolvimento das pessoas. Controle é a função de monitorar o desempenho da organização e tomar as medidas corretivas quando necessário. O controle envolve a definição de padrões de desempenho, a coleta de dados, a análise dos dados e a tomada de ações corretivas. Para encerrar essa sessão, precisamos ainda falar de um último ponto: a diferença entre os conceitos de gestão e administração. Frequentemente, os dois termos são usados como sinônimos, mas existem algumas diferenças sutis entre eles. Gestão é um termo mais amplo, que se refere ao processo de coordenar e supervisionar o trabalho coletivo em vários planos da vida social. A administração corresponde a um significado mais específico e se refere ao processo de gerenciar uma organização ou empresa. Gestão é um termo mais amplo, que se refere ao processo de coordenar e supervisionar o trabalho coletivo em vários planos da vida social. A administração corresponde a um significado mais específico, que se refere ao processo de gerenciar uma organização ou empresa. Então, a gestão é um termo mais empregado em contextos mais extensos de setores e atividades, a cultura entre eles. Um aspecto importante que ainda precisa ser esclarecido diz respeito às diferenças entre o exercício da gestão no contexto da iniciativa privada e no contexto da ação governamental. Essa distinção é relevante para a nossa discussão porque encontramos as duas situações no campo da cultura e do patrimônio cultural. E também há diferenças na lógica, no agir e no decidir em cada caso que afetam a maneira como os bens e serviços culturais serão produzidos e distribuídos. A gestão pública tem como objetivo o bem-estar da sociedade como um todo, enquanto a gestão privada tem como objetivo o lucro.
A tarefa do gestor público envolve fornecer ou viabilizar a oferta de serviços essenciais à população, como a cultura, a educação, saúde, segurança e infraestrutura. Esses serviços são financiados, em geral, por meio de impostos e taxas. No contexto da gestão privada, a meta é produzir bens e serviços para o mercado. Esses bens e serviços são vendidos a preços que cobrem seus custos de produção e proporcionam lucro aos proprietários do negócio. Assim, a gestão pública e a gestão privada são baseadas em valores e princípios diferentes. A gestão pública é baseada nos princípios da eficiência, eficácia e equidade. Eficiência é a capacidade de produzir bens e serviços com o mínimo de recursos. Eficácia é a capacidade de atingir os objetivos estabelecidos. A equidade é a distribuição justa dos benefícios e custos dos serviços públicos. Já a gestão privada é baseada nos princípios da eficiência, eficácia e também da lucratividade, sendo a lucratividade a capacidade de gerar lucros para os proprietários das empresas. A gestão social é uma abordagem recente que procura construir uma perspectiva de gestão não necessariamente governamental, mas comprometida com a promoção do bem-estar social e a justiça social. Ela é um modelo que busca envolver todos os atores sociais afetados pelo processo de gestão de forma transparente e responsável. Essa perspectiva de papel do gestor se organiza a partir dos seguintes elementos: participação, componente fundamental da gestão social. Todos os atores sociais envolvidos na definição e implementação de políticas e programas sociais devem ter oportunidade de participar do processo. Transparência. Todas as decisões e ações tomadas devem ser transparentes e devem ser justificadas e assumidas pelos responsáveis. Accountability. As organizações e comunidades devem ser responsáveis por suas ações e devem prestar contas à sociedade. Na prática, a gestão social implica uma ampliação dos valores quando comparados às formas tradicionais de gestão pública ou privada. Enquanto almeja a transformação da realidade social para além do marco do lucro, a gestão social pode incorporar outros valores, como a estética, a arquitetura para melhorar a paisagem, por exemplo, ou pedagógicos, tolerância ao erro nas políticas públicas. Com o curso que vocês estão fazendo, esperamos difundir e colaborar com a criação de uma gestão social do setor cultural. Bem, continuaremos a discussão de conceitos básicos no próximo vídeo. Espero vocês por lá.